Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do JP Filosofia. Eu me chamo Jean-Pierre e nessa sequência de aulas a gente está tentando aprender um pouco sobre o que é a filosofia e a diferença dela em relação a outros conhecimentos. Você pode ver as outras aulas no site e também fazer algumas atividades, se você quiser, no site para tentar aprofundar o seu conhecimento. Essa é a última aula desse tópico, que é a Introdução à Filosofia, e nessa aula a gente vai tentar entender como é o conhecimento científico, né? Conhecimento científico que surge especificamente na modernidade, mas que já está presente no pensamento grego antigo. Então, nossa aula de hoje é sobre a ciência, né? O que é a ciência? Ora, existe uma concepção da ciência clássica, que surge no século XVI, que é justamente de que a ciência é um conhecimento baseado em métodos. Ou seja, não é possível conhecer alguma coisa se não for através de um método, ou de um meio, ou de um modo específico para conhecer aquela realidade. E aí, quando a gente pensa na ciência e nesses métodos, a gente pensa justamente em algo que é especificamente tecnológico, por exemplo, quando a gente vai parar para pensar no seguinte: microscópios, telescópios ou qualquer tipo de método que a gente possa utilizar naquele momento para justamente fazer parte da ciência. Então, quando a gente começa a pensar desse ponto de vista científico, a gente vai começar a entender todo um processo de conhecimento que não é um conhecimento livre, mas é um conhecimento regrado, um conhecimento metódico, um conhecimento que estabelece medidas, padrões para o nosso conhecimento da realidade. E aí nós temos principalmente a ideia do método científico. O método científico que se baseia tanto numa perspectiva racional como numa perspectiva prática e empírica. Ele é tanto teórico como é prático, ele é racional e experimental. Então, através desse método científico, a gente busca justamente estabelecer um conhecimento sistemático da realidade. O que é um conhecimento sistemático? É um conhecimento de início, meio e fim, onde a gente estabelece uma relação entre tudo que a gente está pensando. E aí tem um primeiro momento desse processo do método científico, que é justamente o de você observar, fazer uma observação da realidade. Quando você observa a realidade, você começa a questionar o que é a realidade. E nesse questionamento você vai desenvolvendo perguntas. Perguntas que vão fazendo você estabelecer um pensamento sobre o que você acha que é a realidade. Ora, esse pensamento sobre o que você acha que é a realidade é o que os cientistas chamam de hipótese. É quando você pensa, pode ser assim, mas pode ser assado, ou pode ser mal passado. E aí, a partir dessas hipóteses do que você pensa naquele momento, a partir do que você viu e questionou, você vai estabelecer aí um método para poder identificar se aquilo que você está pensando é de fato real ou não. Então, se aquilo de fato acontece na realidade ou não acontece. Então, você vai pensar um método para fazer uma experimentação ou uma experiência com a realidade para saber se o seu pensamento está correto sobre a realidade. Isso pode ser feito de uma forma bastante simples, como você simplesmente observando os objetos e analisando o que é que vai acontecer com eles, ou pode ser de uma forma muito mais complexa, quando você começa a entender a realidade de uma forma mais ampla, né? E aí, quando você faz a experimentação, você vai justamente tentar entender o quê? O que você deve aceitar e o que você não deve aceitar na realidade, aceitar naquele seu pensamento. O método serve para você dividir. Isso que eu estava pensando estava certo, isso que eu estou pensando agora está, isso que eu estava pensando está errado. Então você vai fazer uma divisão dos seus pensamentos e uma divisão de ações também, do que você
pode fazer e o que você não pode fazer para chegar a determinado resultado. Ora, é aí que vão surgir as descobertas científicas justamente de relações universais com as coisas. Essas relações universais com as coisas, elas são relações que você pode identificar de uma forma bem simples na realidade, né? Por exemplo, tenho aqui um marcador de texto que eu quero observar a relação desse marcador de texto com esse objeto, com a mesa. Por exemplo, aqui eu estou aqui. Então, se eu soltar esse objeto ele vai se direcionar para a mesa. Por quê? Porque existe uma relação desse objeto com a mesa. Uma relação que é estabelecida por uma lei, que é a lei da gravidade. E aí você percebe que os fenômenos, eles têm uma relação entre si. São fenômenos, acontecimentos. O que é que acontece quando eu solto esse objeto? Ele cai. E aí, isso é um fenômeno. E eu posso prever, a partir desse fenômeno, o quê? Ele vai cair? Vai. Mas de que modo? Sempre do mesmo modo, para a esquerda, para a direita. Aí são previsões que eu vou estabelecendo. Da mesma forma que eu faço uma previsão assim, eu posso fazer diversas outras previsões na natureza. E aí a gente vai tentar entender como é que são essas previsões, principalmente quando a gente entende como que a ciência ela é estruturada. E o primeiro momento de estruturação da ciência é de que ela visa algo geral, né? A ciência ela não se baseia em coisas que são particulares. E aí a gente tem uma diferença com o senso comum. A ciência ela se preocupa de início com o geral, com o todo, com o que acontece com tudo. O que acontece na natureza de um modo geral? A lei da gravidade é uma lei da gravidade só para o papel, ou se eu soltar aqui, outra coisa ele vai cair. Aí eu já estou pensando numa generalidade e eu já estou questionando se isso vai acontecer de fato, na realidade, de um ponto de vista mais geral. Então, eu vou procurar saber se assemelha um fato com outro fato, tá certo? Isso é a parte geral da ciência. Mas também tem a outra parte da ciência que é não apenas pensar se os fatos são gerais, mas pensar a relação que existe entre esses fatos. Novamente, a diferença com o senso comum, né? Existe um processo de verificação na ciência que não existe no senso comum. O senso comum generaliza sem saber, sem verificar nada. A ciência vai buscar verificar os fatos e saber a conexão que existe entre um fato e outro para estabelecer justamente o conhecimento sobre as leis. E isso depende de regras e métodos específicos para poder ser pensado, tá certo? Não é simplesmente pensar em algo que isso acontece na realidade, não. Pode dar certo aqui, mas vai dar certo sempre? Nessa circunstância deu certo, mas e com aquela outra pessoa vai dar certo? E com aquela outra pessoa, e a outra pessoa, e a outra pessoa? Se a gente pensar nos remédios, por exemplo, o remédio ele tem um efeito naquela situação, mas em outras situações ele não causa efeito nenhum, e pior, ele pode piorar naquelas outras situações. Então existe todo um cuidado da ciência com isso, com o geral, com o todo, e não simplesmente com algo que é particular. Essa segunda característica da ciência é a característica unificadora. Então, a ciência unifica tudo, né? Mas existe uma outra característica da ciência que é a objetividade. É você ser objetivo naquilo que você está, de um certo modo, falando e naquilo que você está visualizando. Então, tudo que se diz do ponto de vista da ciência não é a partir da pessoa. Não é subjetivo, é objetivo. Se você pega um papel aí na sua casa, em qualquer lugar, e fizer isso, você vai ter esse conhecimento de que vai cair. Não é porque o Jean quer que caia, não é porque que o papel é privilegiado por cair, não. Vai cair, qualquer coisa vai cair. Qualquer pessoa que veja isso vai ver isso de uma forma objetiva. Tem a ver com a relação entre os objetos e não comigo e o objeto, o sujeito. Não é uma preferência minha. É algo que acontece com as coisas na realidade, não é porque eu quero que seja assim.
Essa é a característica objetiva da ciência, não é subjetiva. E essa objetividade tem a ver com a quarta característica da ciência, que é o rigor. Ora, o cientista é alguém extremamente rigoroso. Rigoroso no sentido de que ele se preocupa com uma linguagem que diga exatamente o que são as coisas, para que todo mundo entenda do mesmo modo. Porque se as pessoas não entenderem de um mesmo modo as coisas, vai haver confusão. Você pode dizer, tome uma dose por dia, e a pessoa vai e pensa assim, é uma dose ou é duas, vou tomar duas, e aí a pessoa acaba morrendo tomando 2 doses de um remédio. Mas por que tem que ser uma dose? Porque é exatamente a medida exata para que você controle aquele seu problema. Uma dose a mais vai fazer com que você morra, porque justamente vai causar um descontrole no seu organismo total. Se não houver um rigor na ciência, nesse sentido, não existe uma preocupação com todos. E aí, a linguagem da ciência é muito rigorosa. A casa é vermelha, não tem o que discutir. Se você disser que eu acho que a casa é azul, acabou todo o processo científico. Todo mundo tem que ver a casa como vermelha. Isso é um processo ditatorial? Não, é um processo objetivo, porque se não for assim, não há uma possibilidade da gente ter uma relação junto com os outros. Se as pessoas não entenderem que o remédio é para ter tomado em 2 doses e não em 3, as pessoas vão tomar de qualquer jeito, e aí acaba criando mais problema do que solução para aquilo ali, tá certo? A matemática demonstra claramente o que é essa linguagem. E aí a gente chega num aspecto da ciência que é justamente também que tem a ver com essas características dela, que é de uma comunidade científica. Não existe o cientista simplesmente que descobre a doença, mas existe vários outros cientistas que dizem que aquele cientista está certo. Se não houver uma comunidade científica, cada um vai dizer o que pensa e o que acha que é o modo correto para se resolver ou para se medicar uma pessoa. Não é bem assim. Você tem que mostrar os seus resultados para outras pessoas da comunidade científica, para essas pessoas da comunidade científica verem e fazerem a mesma coisa que você fez e chegarem ao mesmo resultado que você chegou. Porque se não chegarem ao mesmo resultado que você chegou, isso quer dizer que há um problema no problema na sua pesquisa científica. E esse problema tem que ser resolvido antes de passar à frente. E aí a ciência trabalha, dentro dessa perspectiva de comunidade, com valores. Valores que são cognitivos, ou seja, é um conhecimento que você tem que adquirir e que todos os outros também têm e que você deve partilhar com eles para você estabelecer uma comunicação com eles e uma verdade que seja para todos e não só para você, tá certo? Existem os valores que são também nesse sentido de uma imparcialidade, ou seja, você não pode interferir nas teorias científicas, elas têm que estabelecer padrões que meçam exatamente o que você está fazendo para que você saiba dizer, não, eu apliquei determinada quantidade de medicamento para as pessoas poderem ficar boas nessa circunstância. E aí tem que ser uma visão imparcial, não é porque eu quis ou porque eu acho que tem que ser assim. E essa questão da imparcialidade vai levar a um conceito complicado, que é o conceito de neutralidade científica. Essa neutralidade científica é a ideia de que você não pode fazer com que os seus interesses prevaleçam nos resultados científicos. Nesse sentido, não é porque você quer que o resultado seja assim, é porque ele é assim, independente de você querer ou não. E essa neutralidade científica vai justamente dar as condições daquilo que a gente chama de autonomia na ciência, né? O que é autonomia? A autonomia é justamente você poder pesquisar o que você quiser na ciência. Mas essa autonomia, ela pressupõe que você não interfira na ciência, né? Nos resultados. Isso pressupõe que você tenha uma autonomia para pesquisar, mas não tenha autonomia para poder interferir nos resultados, fazendo com que seja um resultado da sua vontade, especificamente.
Ora, por fim, isso é uma questão que tem a ver com a ética na ciência, né? A ética, justamente do ponto de vista dos seus valores morais, mas também valores políticos. Então, isso é um processo inevitável na ciência. A ciência tem relação com perspectiva ética e com perspectiva política, sim. Ela não é neutra totalmente. Ela busca a neutralidade, mas essa neutralidade muitas vezes não existe, porque existe uma empresa que estimula o desenvolvimento de um determinado medicamento, e ela quer que esse medicamento seja vendido e faz com que os médicos receitem mais esse medicamento. Então, aí é um problema ético que a gente tem que discutir do ponto de vista dos valores, que não pode interferir justamente dentro da perspectiva da ciência e que podem complicar o processo científico, porque você acaba privilegiando umas perspectivas científicas e não outras, umas ciências e não outras, como acontece de privilegiar ciências exatas e médicas e não ciências humanas. Por que não devemos estudar ciências humanas? Por que não devemos aprender sobre como nós somos enquanto seres humanos na sociedade? Como que a gente é violento, como que a gente é afetivo, como que a gente é solidário? Tudo isso também tem a ver com a questão dos interesses envolvidos, que tem a ver com valores morais, com o que cada sociedade pensa do ponto de vista que a ciência deve ser. Então, isso muitas vezes atrapalha o pensamento científico, porque você vai com alguns pensamentos sobre as ciências e que impedem que a sua pesquisa científica seja realizada de um determinado modo. Então, do ponto de vista científico, o cientista ele precisa analisar tudo isso e ele precisa perceber os seus valores morais e éticos para poder ser o mais objetivo possível, porque senão ele não vai trazer um conhecimento de fato da realidade do ponto de vista que a ciência se propõe, que é algo objetivo e não subjetivo. Algo que sirva para todos e não apenas para uma, duas, três, ou o meu grupo de pessoas particulares que eu quero que sirva. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.